Olá, Tatiana, tudo bem? Eu vou fazer a correção da sua atividade aqui pelo vídeo. Olá, Tatiana, tudo bem? Então vou fazer aqui a correção, a explicação da sua atividade via vídeo, que eu acredito que vai ser mais rápido, tá? Bom, aqui começando, essa primeira linha aqui, ela não existe na linguagem C#, tá? Ela só existe em outra linguagem que é a C++ ou a C. Então vou tirar isso daqui. Aqui você tem o using, a classe, o método principal, ok. Aí, aqui você está chamando essa função, tá? Então, double volume esfera. Para a gente criar essa função aqui, que vai calcular o volume da esfera, a gente precisa passar aqui para ela qual que é o parâmetro de entrada, né? Qual que é o raio da esfera que a gente quer calcular. Quando a gente cria um parâmetro, a gente tem que dizer de que tipo que é aquele parâmetro. Então aqui eu vou ter que colocar que ele é do tipo double, que ele é do tipo real. Tá? Então vai entrar um valor do tipo real. Aqui em cima, quando você chamou, você colocou double R. Quando a gente chama a função, a gente não coloca o double. Então a gente só coloca o double quando nós estamos criando a função. Para chamar, para utilizar a função, a gente não precisa. Então ficou trocado aqui. Tá? Aqui também você colocou double com D maiúsculo. A gente vai trabalhar com double com D minúsculo, tá? Então faz diferença também a questão das letras maiúsculas e letras minúsculas. Bom, aqui nessa linha você está fazendo a conta, então 4 vezes 3,14. Aqui a gente está trabalhando, né, então, com o idioma inglês, e lá no inglês o separador das casas decimais é o ponto e não a vírgula. Tá? No Brasil que a gente usa vírgula. Então aqui você tem que pôr ponto, 3,14. Tá? A fórmula para calcular a esfera é o raio ao cubo, né? Então o raio vezes o raio vezes o raio. Esse raio aqui é essa variável que você está passando como entrada, tá? Então essa variável R, ela não existe aqui dentro desse abre e fecha chaves. Então aqui a gente tem que substituir esse R por essa variável raio, e aí como é o cubo, a gente vai fazer 3 vezes o raio, multiplicando. Tá? Então raio, vezes raio, que é o raio ao cubo. Dividido por 3, e aí terminou a linha. Sempre que a gente termina uma linha em C#, a gente coloca um ponto e vírgula para dizer que acabou o comando. Então isso daqui vai retornar para a gente um número real, e aí eu estou retornando, então devolvendo um valor real, um double. Voltando de novo aqui para a função principal, que é a primeira função que vai ser executada, o ideal seria a gente mostrar para a pessoa uma mensagem, né, antes dela digitar alguma informação. Então a gente poderia colocar aqui um console.writeLine, digite o raio da esfera para calcular seu volume. Tá? E aí um ponto e vírgula no final para dizer que o comando acabou. Depois disso daí a gente vai fazer a leitura desse número. Então a gente vai usar essa linha que você colocou aqui embaixo. Tá? Só que para fazer a leitura a gente não usa o read double, né? É read line, a gente lê um texto. E esse read line é uma função também, só que ela não recebe parâmetro, então não tem um R aqui dentro, e aí ponto e vírgula. Esse valor que a gente acabou de ler, a gente precisa armazenar ele em algum lugar, armazenar em uma variável. Tá? Então vou criar uma variável aqui do tipo double raio, por exemplo, ou R, né, como você tinha colocado antes. E aí o que eu estou fazendo? Então criei uma variável que chama R, que ela é do tipo double, e dentro dela eu estou colocando uma linha que eu li, então uma line, uma linha que eu li do console. Então, uma linha que eu li dessa telinha preta aqui. Só que uma linha é um texto, né? E aí um texto não é a mesma coisa que double, eles são tipos diferentes. Então a gente precisa converter esse texto para double, ou seja, converter um texto para número para poder guardar dentro dessa variável. E aí para fazer essa conversão a gente vai utilizar o convert.toDouble, tá? Vai, convert to double. Uma coisa que você tem que ficar atenta é que faz diferença a gente escrever, por exemplo, convert com C maiúsculo e com C minúsculo, tá? Mesma coisa aqui, ó, o to
double, tudo minúsculo. Então não funciona, tá? Você tem que escrever corretamente. Então se são letras maiúsculas, escreve maiúsculo, se é letra minúscula, escreve com letra minúscula. O comando tem que ser escrito da mesma forma, porque essa linguagem de programação ela é case sensitive, então ela faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então isso pode gerar um problema na hora que você estiver executando. Bom, então aqui a gente vai mostrar uma mensagem para a pessoa e aqui a gente vai ler uma informação que a pessoa digitou aqui na telinha preta, tá? Eu vou ler uma linha do console e depois vou converter essa linha para double, que é real. Esse valor que a gente converteu vai ser igual, ou seja, vai ser colocado dentro da variável real, tá? Ou dentro da variável R, que é do tipo real. Bom, depois de fazer isso daí, a gente vai então chamar essa função que a gente criou aqui, ó, volume esfera, tá? Bom, então eu vou pegar aqui, ó, volume esfera, que é o nome da minha função, e vou passar para ela essa variável aqui, que é o valor do raio. Essa função vai fazer esse cálculo aqui e vai retornar para a gente um valor. Esse valor que está sendo retornado vai ser colocado dentro dessa variável, volume esfera, que é do tipo double. Tá? Essa linha aqui, write double, não existe, tá? Então, esse comando write double não existe, escrever um double na tela, só existe o write line. E mesmo assim a gente não precisa dessa linha, porque você já colocou aqui na linha de baixo o comando, tá? Então, console.writeLine, então escreve uma linha no console, então escreve um texto aqui na tela, linha preta. O que você quer escrever aqui embaixo? Essa frase, o volume da esfera é mais o valor da variável volume esfera, que é o valor dessa variável aqui. Ok? Bom, uma sugestão assim que eu dou para você é tentar não usar o mesmo nome para coisas diferentes. Então aqui ó, você colocou que a classe chama volume esfera, você colocou que o método, que a função chama volume esfera e você colocou que a variável chama volume esfera, tudo igual. Então isso pode às vezes te dar uma certa confusão, tá? Tenta colocar nomes diferentes, tá? Então classe volume, calcular volume da esfera, aqui a gente vai chamar a função, tá? E aqui a variável, o volume mesmo da esfera. Então tenta só diferenciar o que é cada coisa para você não se confundir depois entre os membros. Bom, então a gente corrigiu, vamos executar para ver se vai funcionar. Aqui ele está falando que tem um erro. Vamos ver onde que está errado. Bom, o errinho aqui, ó, tá no nome do main. O main sempre vai começar também com letra maiúscula, tá? Que é a função principal. E aí, se eu executar de novo, ele vai perguntar aqui qual que é o volume da esfera, 50. Quando eu executei aqui, ele executou primeiro essa linha, tá? Então, digitou um texto aqui na tela. Agora ele está esperando para ler um valor que a pessoa vai digitar no console. Então, para ler uma linha que foi digitada aqui, a hora que eu der um Enter, ele vai ler esse valor, vai armazenar dentro dessa variável R, vai chamar a função calcula esfera passando o valor de R, que nesse caso aqui é o 50, que ele armazenou aqui dentro. Aqui, como ele chamou o volume esfera, ele vai vir para cá, tá? Para executar essa função. E aqui o 50 que tem dentro dessa variável vai ser copiado para essa outra variável raio. Aqui ele vai fazer 4 vezes 3.1416 vezes 50 vezes 50 vezes 50 dividido por 3. O resultado desta conta aqui ele vai retornar, ele vai devolver. Ou seja, o resultado vai ser colocado dentro dessa variável. Tá? E aí, de novo, a gente vai escrever na tela uma outra mensagem onde nós vamos escrever aqui a frase o volume da esfera é, então o volume da esfera é, mais o valor da variável, o volume da esfera, que é esse volume aqui, que foi calculado pela nossa função. Ok? Então é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.